audiência pública da Comissão de Educação marcou o lançamento da campanha salarial de 2025 dos profissionais da UENG e da Unimontes, as universidades públicas estaduais de Minas. Os servidores das duas instituições denunciaram defasagem salarial de 72% no caso de professores e mais de 84% para técnicos e analistas. Não podemos aceitar, não vamos aceitar reajuste zero, porque nós já temos 72% de perdas salariais acumuladas. E quando você tira a inflação, não é que nós deixamos de ganhar, nosso salário vai diminuindo. E não podemos aceitar essa questão, né? No mínimo, a inflação, ou no mínimo, está aqui representante da Secretaria de Estado da Educação, no mínimo, o reajuste também, que é dado para os trabalhadores da educação básica. Sei que tem a questão da lei do piso, mas é um índice razoável, no mínimo. Mas nós queremos uma proposta de recomposição das perdas salariais. O vencimento básico dos docentes da UENG é o menor do Brasil. Estamos retomando a nossa mobilização e queremos do governo respostas concretas para as nossas questões, as nossas pautas de reivindicações. Queremos que tenha um compromisso de uma mesa de negociação permanente. Infelizmente, desde o dia 1º de julho, nós não sentamos com o governo Zema ainda, com os representantes, mudou o secretário, secretária, mas a nossa UENG continua, permanece. Então, é fundamental esse diálogo. Nós já reunimos com a reitoria da nossa universidade, mas queremos, até porque a universidade depende, não tem a autonomia nossa, é relativa, como bem afirmou representantes do governo. Então, nós queremos que tenha autonomia universitária para que nós possamos construir as soluções e o planejamento seja feito na própria universidade, sem depender do governo, garantido do Estado apenas o financiamento. O representante dos docentes da Unimontes lamentou a falta de mobilização na universidade, ao contrário do que acontece na UENG. Ele questionou os colegas que têm outras fontes de financiamento de pesquisas se levariam esses valores para a aposentadoria. Criticou também o descaso da direção da Unimontes e do governo com os baixos salários da categoria. Estamos diante de um governo, vocês já sabem disso, todos nós já sabemos, nós estamos diante de um governo que não tem um mínimo de empatia com o ensino, muito menos com o ensino superior, muito menos com essas duas universidades, que hoje sobrevivem basicamente de emendas parlamentares, de recursos da FAPEMIG, mas que não tem orçamento para se manter dignamente. Não tem orçamento para se manter dignamente. Não é? Não tem um mínimo de empatia, não tem um mínimo de cuidado com as universidades. É um projeto de destruição dessas universidades. Então, vocês imaginem hoje o que seria dessas universidades, e eu olho para a Unimontes, eu tenho falado isso com os meus colegas, né? Tenho falado isso com os meus colegas. Falei, ó, quero ver se vocês, quando vocês se aposentarem, se vocês vão levar os milhões que vocês têm de projetos da FAPEMIG para aposentadoria. Se vocês vão levar as bolsas de professor pesquisador que vocês têm para aposentadoria. Não é? Quero ver se vocês vão levar essas bolsas para aposentadoria. Não vão levar. Por quê? E é isso para nós. É claro que a universidade precisa dos recursos, das agências de fomento, mas precisa de orçamento. O nosso trabalho só se sustenta, só se garante, só tem dignidade se tiver carreira. Mais grave ainda é a situação dos servidores técnicos e dos analistas. Segundo a presidente da comissão que reúne esses profissionais, além da defasagem de quase 85% acumulada desde 2014, vários técnicos recebem valores menores do que o salário mínimo. Por isso, ela defende uma certa isonomia com as carreiras da Secretaria de Estado da Educação. O cenário atual é muito triste. Ontem eu recebi várias mensagens de WhatsApp em decorrência das nossas tabelas salariais. Apesar do reconhecimento social do nosso trabalho, nossa categoria enfrenta desafios preocupantes. Os salários defasados e a ausência de uma política eficaz de progressão e promoção na nossa carreira prejudicam não apenas os servidores, mas também a própria universidade.
Uma instituição de ensino superior sólida e de excelência necessita de profissionais devidamente valorizados, com remuneração compatível e condições adequadas para desempenharem suas funções com dignidade. Hoje, nós vamos trazer novamente as nossas tabelas, que estão aqui. Inicialmente, a tabela do servidor, analista universitário, que, para ocupar este cargo, precisa ter curso superior para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, 2.639,23, ou seja, não chega a 2 salários mínimos. Aqui nós temos a tabela da educação do analista educacional e analista da educação básica. Isso. É porque eu não estou conseguindo enxergar daqui. Nessa tabela, eu vou falar do técnico universitário. O inicial é 1.209,03. Aí nós fizemos um comparativo, aqui a tabela salarial da educação superior da UENG, desculpa, eu falei errado, é essa tabela que eu gostaria de mencionar. Todos aqueles quadradinhos em vermelho, cuja tabela inicia em 1.209,03, eles estão abaixo do salário mínimo. Então, para uma jornada de 40 horas, o ensino médio. Então, é uma tabela que precisa ser revista, e a gente sempre tem pedido aqui, se possível, isonomia com a Secretaria de Estado de Educação, já que pertencemos a esta secretaria, para que tenhamos um mínimo, não abaixo do salário mínimo. A falta de autonomia financeira da UENG e da Unimontes também foi outra preocupação levantada na audiência. Sem a gestão financeira, as duas instituições, muitas vezes, dependem de emendas parlamentares para as melhorias e intervenções necessárias. E essa é uma crítica que precisa ser feita, né? A crítica em relação ao orçamento da universidade. E aí eu fico pensando assim, Luna, eu ocupei reitoria, sabe? Na UFSJ, eu ocupei reitoria, ocupei diretoria de campus, dei muito trabalho para a direção do campus da UFSJ lá de Divinópolis, mas a gente tinha autonomia financeira, então eu acho que a gente tinha, de fato, que cobrar deles, porque eles, de fato, estavam priorizando coisas com o gasto do dinheiro que não era prioridade dos estudantes, a gente nunca era ouvido em coisa nenhuma. A luta pela autonomia financeira, de fato, para a UENG, vai dizer com que vai dar para a gente condições de cobrar com muito mais efetividade das reitorias. Porque aí sim as reitorias terão condição de fazer as coisas, e se não estão fazendo as coisas, aí a gente vai para a guerra com eles. Mas se eles não têm autonomia financeira, eu acho que é importante o movimento estudantil fazer essa briga para que a gente consiga ter instrumentos de cobrança mais efetivos. Por quê? A emenda parlamentar, eu falo muito disso, a emenda parlamentar é para a gente olhar para a árvore, mas a floresta, quem tem que olhar é o Poder Executivo. A gente pode, com uma emenda parlamentar, comprar alguns computadores novos para um curso, trocar o ar-condicionado de um laboratório, mas, poxa, a política pública está na mão do Poder Executivo. E essa cobrança precisa ser feita a todo momento, para que a gente, inclusive, não perca de vista de quem são as responsabilidades. A contratação de professores sem o reconhecimento do título de mestre ou doutor surpreendeu os parlamentares. De acordo com o relato dos representantes dos docentes, profissionais com doutorado estão sendo contratados como especialistas, ganhando menos do que deveriam. A deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, disse que houve uma negociação com o governo no ano passado para evitar essas distorções. O meu questionamento é que não deveria ter existido, porque esse foi um assunto exaustivamente discutido. Nós fizemos reunião na sede administrativa. Sabe o que aconteceu aqui um dia? Nós estávamos em reunião da Comissão de Administração Pública, o parecer do projeto ia ser votado, o parecer só foi votado quando nós recebemos um ok da reunião na sede administrativa, de que estava tudo resolvido. Então, teve um processo complexo em que a educação, a CEPLAG, a Assembleia Legislativa participaram para impedir, porque a vida do docente já está tão difícil. Você tem um doutor contratado como especialista a essa altura da vida. Então, é isso, né? Então, assim, eu estou registrando, porque assim, nós estamos em abril, praticamente,
Então, quer dizer, as contratações foram feitas, o profissional está recebendo menos, aí vai ver o que é possível fazer. Não deveria ter existido. Entende? A universidade não poderia ter feito um contrato dessa forma. Sobre as reivindicações da campanha salarial dos docentes das universidades estaduais, a representante da Secretaria de Planejamento e Gestão reafirmou as vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede a reestruturação de carreiras do funcionalismo público em Minas. A gente já vem sofrendo, né, desde outubro de 2015 com essas restrições. Então, quando a gente fala de regime de recuperação fiscal, acaba que a situação, né, para o Estado de Minas Gerais ela já era uma situação restritiva. Então, o regime de recuperação fiscal, do ponto de vista da despesa de pessoal, ele não traz grandes novidades em relação a esse controle que vem sendo feito das despesas de pessoal, né? Ele gera, às vezes, muito mais impactos em outros tipos de despesa, porque a gente já sofria as restrições da LRF. E tem alguns pontos que eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos, né, pontos que foram trazidos aqui por alguns dos nossos colegas do sindicato ou da associação. O primeiro é que todas as categorias, né, houve uma fala de que outras categorias conseguiram revisar as carreiras, e aí eu posso falar com muita tranquilidade, porque toda mudança, todo projeto de lei, toda minuta de decreto que trate de mudança de estrutura de carreira, de tabela salarial, esse tipo de ato normativo passa pela CEPLAG, pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas, e passa por uma análise técnica. E, desde que o Estado de Minas Gerais entrou nas vedações da LRF, a gente, infelizmente, não pôde trabalhar em nenhuma reformulação de estrutura de carreira, né? O que é possível fazer, né, e que, inclusive, foi apresentado aqui, que é uma das pautas, né, da campanha, é o reajuste geral, né, sem distinção de carreira, e a gente tem também a questão do piso nacional do magistério, que aí é uma legislação específica, né, que é uma legislação federal que gera obrigações para o Estado de Minas Gerais.